Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de Análise de Risco. Então aqui está o nosso site, onde vocês poderão acessar os materiais de aula. E a nossa aula de hoje vai tratar sobre emergências e acidentes ambientais. Bom, primeiro passo é entender o que é, né? A emergência ambiental é uma ameaça súbita ao bem-estar do meio ambiente ou à saúde pública, devido à liberação de alguma substância nociva ou perigosa, ou ainda devido a um desastre natural. E o acidente ambiental é um acontecimento inesperado e indesejado, que pode causar direta ou indiretamente danos ao meio ambiente e à saúde. Então, esses acontecimentos eles perturbam o equilíbrio da natureza e normalmente estão associados também a prejuízos econômicos. Os acidentes podem ser causados pela própria natureza, são os riscos naturais, como é o caso dos vulcões, raios, ciclones, porém, na maioria das vezes, são causados pelo próprio homem, ou seja, ações antrópicas, que são aqueles riscos chamados riscos tecnológicos que a gente viu em aulas anteriores. Então, sobre as ocorrências, há uma série de acidentes que podem gerar danos ambientais, e algum deles nós podemos citar aqui, né? Derramamento ou vazamento de produtos nocivos, incêndios, explosões, descarrilamentos, colisões, dentre outros. A gravidade do acidente para o meio ambiente é determinada por uma série de fatores. Que fatores são esses? Por exemplo, a vulnerabilidade e sensibilidade do local da ocorrência, né? É um aspecto importante. O outro, a característica do produto, se é inflamável, cancerígeno, tóxico, corrosivo. A quantidade envolvida nesse produto, né? Então vai ver que ele é um produto muito volátil e que em uma grande quantidade vai promover uma grande volatilização, né? Ou uma grande explosão. As características climáticas no momento da ocorrência, então eu posso ter um ambiente com uma umidade do ar muito elevada, isso pode promover uma barreira natural que vai impedir por exemplo, propagação dele pelo ar, enfim, né? E a eficiência e rapidez no combate, isso também é muito importante. Aqui nós temos uma imagem só de uma ocorrência de uma emergência química, onde foi montado um plano de ação e essas pessoas estão atuando nesse plano de ação no vazamento de substâncias químicas. Entre as várias consequências do acidente ou emergência ambiental, nós podemos citar, por exemplo, a poluição do ar, a contaminação do solo e dos recursos hídricos, danos à fauna e flora, destruição de ecossistemas, danos à saúde humana e também prejuízos econômicos, tá? Dentre outros. Bom, é importante a gente falar sobre o gerenciamento do acidente. O combate a uma situação emergencial ele deve ser planejado com antecedência para evitar que decisões de última hora sejam tomadas e aí você retarda o combate às ações inadequadas ou até mesmo tomar alguma decisão equivocada no momento, tá? Pensando nisso, né, nessa problemática, nem todos os acidentes ocorrem durante o horário comercial. Então, existem casos que ocorrem à noite, em feriados e final de semana, né? Então, e também em locais de difícil acesso. Não somente para a equipe de combate, mas também para os equipamentos e veículos de resgate. Então, você tem que ter um planejamento muito adequado para isso, como vocês estão vendo essas imagens abaixo. É necessário prever todos esses fatores, ou seja, gerenciar o acidente, tá? O gerenciamento do acidente ele se divide em duas vertentes, a prevenção e o plano de ação. A prevenção, uma das técnicas de prevenção de riscos é a chamada análise de riscos. Nessa etapa, deve-se responder algumas perguntas, e eu vou listar aqui para vocês. O que pode dar errado? Quais são as possíveis causas desses erros? Qual é a chance dos erros ocorrerem? Qual é a consequência associada a cada erro? Os riscos são toleráveis? As medidas de segurança existentes são suficientes? Apesar da gente observar que essas perguntas são relativamente simples, mas envolvem uma série de tarefas complexas, como, por exemplo, caracterizar todas as atividades, fazer o cálculo de frequências da ocorrência daquele evento, uma avaliação de vulnerabilidade, fazer simulações matemáticas, criação de estimativas e também elaboração de critérios de tolerância, né, entre outros. Toda essa análise ela irá possibilitar o gerenciamento de riscos, que é a formulação e implantação de procedimentos técnicos e administrativos para controlar e reduzir os riscos existentes, tá bom? Sobre os planos de emergência para combate às emergências, né?
estão previstas em legislação, como por exemplo a Lei 9966 de 2000, para os casos de poluição por substâncias nocivas ou perigosas em águas jurisdicionais brasileiras. Nós também temos a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA 237/97, que coloca que o plano de emergência também é exigido pelo processo de licenciamento ambiental. Um bom plano de emergência ele tem que ser prático, ele deve contemplar as ações e procedimentos para cada tipo de cenário emergencial, estabelecendo de forma clara quem são as pessoas envolvidas e o que cada atribuição de cada uma, né, e qual a atribuição de cada uma, para que na hora do momento cada um entenda o que vai fazer, qual é a sua função, né, e como vai fazer. Ressalta-se que todas essas ações de prevenção e combate não irão eliminar a possibilidade de ocorrer um acidente, mas pode evitar que um acidente pequeno se torne em uma tragédia. Tá? É importante lembrar ainda que a resposta a um acidente ambiental não se restringe à contenção dos danos. É fundamental também acompanhar o processo de descontaminação, por exemplo, e recuperação da área por meio de monitoramento ambiental, se for o caso de uma contaminação. Né? Para essa nossa aula, nós utilizamos também essas bibliografias. Ok? E é isso, nós agradecemos e até uma próxima videoaula.